Oi. Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom estar aqui na casa do Senhor. Como é bom estar em comunhão com os amados. Para não delongar, eu queria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Eu já vou deixando um abraço da congregação lá de Boqueirão para cada um dos amados. Agradecer ao grupo do louvor, viu? Me edificou muito os louvores hoje entoados. E vocês vão entender o porquê. A mensagem. Amém? Todos encontraram? Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 ao 9. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem eu tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam contigo no Evangelho junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos, te louvamos, te exaltamos, Senhor, pois o Senhor é rico em misericórdia e merecedor de toda a nossa devoção, nossa adoração. Então usa-nos, Senhor. Me usa neste momento, que Teu Espírito Santo possa falar através da Tua palavra, e que possa sermos edificados na Tua rocha. É isso que eu te peço, te agradeço, engrandeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu queria começar o estudo dessa palavra com uma pergunta tão conhecida nossa. Qual o fim principal do homem? Para qual fim nós fomos criados? Catecismo Breve de Westminster. Primeira pergunta: glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Essa carta aos Filipenses, os teólogos chamam a carta da alegria, porque ele fala muito sobre a alegria. Paulo vai sempre estar falando sobre a alegria, e vemos no texto que ele fala sobre a alegria. Mas quando a gente olha a história e o contexto que a carta foi escrita, não era tempo aos olhos humanos de nos alegrarmos, ou deles se alegrarem. Porque eles passavam por perseguições externas, seja do Império Romano, seja dos judeus. Eles estavam sofrendo. No capítulo 3 vai dizer que Paulo dá um conselho a eles, que eles tivessem cuidado com os falsos profetas, falsos mestres, que estavam tentando ensinar aquilo que não convinha na palavra do Senhor. E a igreja vinha um momento difícil. E a gente vai ver aqui que também estava passando por um momento interno. Nós vamos ver aqui no versículo 2. E não é momento de alegria. Como também passamos por um tempo de momentos não de alegria, né? de dúvidas, medos e anseios.
Mas por que Paulo diz que devemos nos alegrarmos? É isso que a gente vai estudar nesse texto que lemos. E por isso que eu fiz a pergunta, qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus acima de tudo. Mas a resposta da pergunta aos teólogos da época do século XVII, né, pastor? Do século XVII, vai dizer o seguinte: e gozá-lo para sempre. E se alegrar para sempre. Ser feliz para sempre. Os amados louvaram aqui vários hinos que falavam sobre isso. E o primeiro foi Rio de Cruz. E em uma estrofe de Rio de Cruz diz assim: se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Devemos buscar a alegria do Senhor. É isso que Paulo vai trazer aqui. A gente vai estudar o que Paulo vai tentar nos ensinar a igreja e trazer para nós. E o primeiro versículo ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudades, minha alegria e coroa permaneceis assim, firmes no Senhor, amados. Olha o que Paulo está dizendo a essa igreja. Paulo estava preso. E Paulo diz, meus irmãos, a quem amo e que tenho saudades. Paulo vai expressar o amor que ele tinha pelos irmãos daquela igreja. Paulo expressa como ele tinha saudades, poderia estar junto com eles, mas não estava. Paulo estava preso. Paulo queria estar com os irmãos, amados. Irmãos, eu lhe amo. E tenho saudades de estar junto contigo. E ele vai dizer na segunda parte, alegria e coroa. Ele vai dizer que a alegria dele naquela igreja. E a coroa de Paulo àquela igreja. Essa coroa, ele está remetendo não a coroa de rei, mas sim aquela coroa que era colocada naqueles tempos, aquelas coroa que dava aos vencedores, aos atletas vencedores. E Paulo está dizendo assim, olha, a minha alegria, a minha coroa, a minha vitória é a igreja. São vocês, amados, a quem tenho saudades. E ele vai dar um conselho, permaneces assim, firmes no Senhor, amados. Olha que conselho maravilhoso nesse primeiro versículo. Paulo vai externar o amor que ele tem pelos irmãos. Paulo vai falar que tem saudades. Paulo diz que aqueles irmãos é a alegria e a vitória dele. E ele dá um conselho, permanece firmes no Senhor. Lembrando que Paulo no capítulo 3 da carta, ele vai falar que os irmãos não tivessem cuidado com os falsos mestres. Ele vai dizer, permanecer firmes na palavra. E primeiro versículo, primeira lição que a gente pode tirar daqui, desse versículo, que Paulo nos ensina, e uma pergunta eu trago para os amados irmãos. Irmãos, nesse período que passamos longe da igreja, nós sentimos saudades da igreja, a igreja que eu digo, igreja, todos nós, amamos, sentimos saudades de estarmos na casa do Senhor. A igreja é a nossa alegria, a nossa coroa, a nossa vitória. É aqui que temos nos regozijados, nos jubilamos. O salmo que foi lido esta noite diz isso. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Ou seja, aleluia, mais do que alegres somos porque tememos ao Senhor. Então devemos ser alegres. Segundo versículo, irmãos, que Paulo tenta nos ensinar. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. Versículo 3. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, pois trabalharam contigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro
da vida. Versículo 2 e 3, ele vai dizer o seguinte, Paulo vai alertar aquela igreja. E ele direciona um conselho a Evódia e a Sintique, duas mulheres. Diz, mulheres, vocês duas trabalharam junto comigo. E vocês estão tendo uma discórdia aí. Entrem em um consenso, entrem em um acordo no Senhor. Tenham o mesmo pensamento. Pensem conforme aquilo que o Senhor quer, agrada. Não é a vontade de um ou de outra, não é a vontade nós humanas, mas sim que prevaleça a vontade do Senhor em nossas vidas. O pastor Flávio fez um devocional e colocou um salmo um pedaço do salmo diz assim: agrada-te do Senhor, faz a vontade dele. No devocional. Então ele diz que essas duas mulheres devem ter tudo em comum, em um acordo. A igreja primitiva lá no capítulo 2 de Atos dizem que todos tinham um único pensamento. Todos tinham um único pensamento. E esse pensamento que todos nós devemos ter é o quê? Glorificar a Deus. Não é glórias humanas nem vontades próprias, mas glorificar a Deus. E ele vai dizer: peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e seus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eles, amados, ajude uns aos outros. No versículo 1 diz o quê? Firmes, mantenham-se firmes. Aí eles, amados, ajudem uns aos outros a se manterem firmes na fé, a ter um único pensamento, um único foco, uma única perspectiva, que é a perspectiva de Cristo. Mantenham-se unidos, ajudem uns aos outros, pois vocês mesmos trabalharam comigo no Evangelho, na pregação das boas novas. E Paulo aqui já dá uma promessa, ó, cujos nomes estão no livro da vida. Ele vai dizer: irmãos, nós estamos juntos, devemos ter um pensamento único, nós devemos amar uns aos outros, ter saudades uns dos outros, devemos estar unidos em um único só pensamento, pois nós estamos arrolados no livro da vida. Aí o versículo 4 diz, ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Aqui não é uma opção, irmãos. Aqui é uma ordem, é um mandamento. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. E ele enfatiza, ele diz duas vezes, alegrai-vos. Devemos ser cristãos alegres. Devemos buscar a alegria do Senhor em nossas vidas. Devemos buscar o prazer, o gozo de estar na presença do Senhor. Por isso que eu fiz a primeira pergunta. Eu recitei a primeira pergunta do catecismo. Nosso foco, nosso propósito é buscar glorificar a Deus acima de todas as coisas, mas sentindo o gozo e o prazer em fazer as coisas para Deus. Devemos alegrarmos a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Não é fazer por fazer, mas sim fazer alegre. Louvar, adorar, cantar ao Senhor. Tudo que façamos seja para honra e glória. O livro se intitula Em Busca de Deus. E ele coloca a teologia da alegria. John Piper vai falar sobre a teologia da alegria. Alguns discordam de Piper em alguns sentidos, mas eu concordo em alguns pontos com John Piper. Acho que alguns amados irmãos chegou a ganhar um livretozinho há 2 anos atrás, quando o Piper veio aqui na Consciência Cristã. Não sei se os amados receberam algum livro, um livretozinho. Os primeiros que se inscreveram ganharam um livretozinho chamado A Satisfação Plena em Deus, que é um resumo deste livro.
E Piper ele vai discorrer sobre buscarmos a alegria, o prazer de buscar a Deus, o prazer cristão de tudo que possamos fazer, seja para a glória de Deus, mas com alegria. E ele vai até falar sobre a resposta da pergunta. Ele vai dizer assim, nós devemos glorificar a Deus ao gozá-lo, ao prazer, ao sentir prazer em glorificar a Deus. Porque podemos contemplar a glória de Deus, mas se não sentirmos a alegria, a vontade, o prazer de estarmos na glória, contemplando o Senhor, será como um pássaro com uma asa só. Tem uma passagem no livro de Números, capítulo 23, onde uma história bem conhecida de Balaão e Balaque, onde Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E por 3 vezes Balaão tenta amaldiçoar o povo de Israel, e toda vez que ele tentava, na primeira, na segunda, ele tenta a primeira vez, tenta a segunda, e Deus diz que não. E Balaão diz: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. Primeiro e segundo, ele tenta 2 vezes. Na terceira tentativa, ele vai para o pico do monte Peor, o cume, Balaão. E lá na passagem diz que o seguinte: quando Balaão levantou os olhos e viu como as tendas de Israel se acampavam, ele contemplou a glória de Deus. Vocês lembram como as tendas de Israel se posicionava? Primeiro colocava o tabernáculo no centro, e as tribos iam se posicionando em volta do tabernáculo. E quando ele sobe ao cume, que ele vê o quê? Deus no centro da nação de Israel. E lembra-se que na palavra, no texto bíblico, na Sagrada Escritura, diz que durante o dia havia uma nuvem cobrindo o povo de Israel, e durante a noite uma coluna de fogo. Então Deus se fazia presente no centro de Israel. Por isso que era um povo abençoado, porque Deus estava perto. A gente sabe que Balaão contemplou a glória de Deus. E a gente sabe também que Balaão desvirtuou. Ele só fez contemplar, mas não sentiu o prazer. Porque a gente vê lá na frente que por causa de Balaão o povo de Deus se corrompe. A gente vê isso em outras passagens bíblicas. Mas que devemos nos alegrarmos na presença do Senhor. Versículo 5, ele vai dizer, Paulo: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. A presença do Senhor. A bondade, ele vai dizer que a vossa bondade, a bondade da igreja, seja conhecida por todos os homens, seja conhecida por toda a cidade. A bondade de Deus refletindo através de cada um de nós, através da igreja. Devemos ser espelhos, refletores da luz de Deus. E ele diz: e o Senhor está perto. Versículo 6, irmãos. Vamos ler? Aí entra Paulo vai dar um conselho e nos mostrar aquilo que eu acho que mais afeta a sociedade hoje. Eu pesquisando essa semana, lendo um jornal, diz que o índice de ansiedade e depressão no mundo todo subiu devastadoramente. E Paulo ele vai tratar com a igreja, no versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Vivemos um tempo muito difícil. Como eu falei agora, eu estava lendo um jornal que os índices globais aumentou devastadoramente a quantidade de pessoas que procuram ajuda
por causa da ansiedade e da depressão. E Paulo ele vai dizer, não andeis ansiosos. Lembra que eles estão passando por perseguições, lembra-se que eles estão tendo conflito interno, porque dá a entender aqui que Evódia e Sinti, que alguns irmãos não estavam se entendendo um pouco, e havia perseguições de Roma, dos judeus, havia os cristãos, eles não tinham muito acesso, por causa da perseguição, provavelmente não tinham acesso às necessidades básicas, como o alimento. Eles viviam sendo perseguidos, presos e mortos, como o próprio Paulo estava preso. E ele diz, não ansiais, não temeis por nada. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós, como cristãos, devemos estar alegres, não devemos andar ansiosos. Embora a gente sabemos que vamos passar por lutas. Eu não sei a dificuldade dos amados irmãos, mas eu acredito que durante a semana foram lutas, tribulações, adversidades, em casa, no trabalho, nos estudos. Passamos sim. Nós não somos diferentes, nós nisso nos parecemos muito. Só abrindo um parênteses aqui, questão de tribulação, irmãos. Vou dar só um exemplo. O pastor Érico falou que eu passei por uma cirurgia e foi bem inesperada agora no mês de agosto. E pense num mês difícil, irmãos. Pense num mês difícil. Eu perdi um irmão para a Covid, né, no início do mês de agosto. Precisei fazer a cirurgia às pressas. Precisei fazer a cirurgia que não achava que precisaria. Tive problemas em várias áreas da minha vida. Foi difícil. Mas, para a glória de Deus, Ele me fez eu ler esse livro. A questão do propósito de Deus em nossas vidas. Hoje eu entendo porque eu passei. E vou dizer, eu não quero adiantar, mas eu vou adiantar. Porque o sentido, o propósito de Deus em eu ter passado tudo isso que eu trouxe para mim. Porque eu era uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. E sofro por isso. Sofro porque, às vezes, a gente quer resolver tudo com as nossas mãos e Deus diz, para, não é assim. Não é assim, filho. Deixa que algumas coisas eu resolvo para ti. No mês de agosto, para cá, ainda está sendo um pouco difícil, mas Deus ele diz, descansa, Wellington. Descansa. Tem coisas que eu preciso resolver, que você pare, que eu resolvo para você. Exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que Deus abriu para mim, uma porta. Não uma porta, mas abriu. Foi a questão do curso do CPO. Eu não tinha perspectiva de ir para o CPO mais esse ano, no próximo ano, porque eu tinha me afastado agora do trabalho recentemente, tirei férias e me afastei da cirurgia. E provavelmente eles não iam me dar férias. Aí eu disse, Senhor, fiz igual a Neemias, né? Antes de falar com o rei, eu vou orar ao Senhor. Antes de eu falar com o meu chefe, eu vou orar ao Senhor. Aí eu orei. Aí quando eu falei para o chefe, eles olharam para mim assim, voltasse agora, não faz nem 15 dias, já quer ir férias. Mas, aí eles entenderam, mas a gente sabe para que você vai, a gente lhe dá férias. Eu fiquei assim, sem esperar, porque realmente eu esperava um não. Mas Deus falou. E Deus resolveu. E por isso que ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer à igreja, não andeis ansiosos por coisas algumas, pelo contrário. Aí ele vai dar o quê? A solução. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Apresenta tuas causas diante de Deus.
que os teus pedidos, as tuas petições sejam colocadas diante de Deus. Nada é tão pequeno, nem nada é tão grande que não possa ser confessada para Deus, que Ele não perdoe. E Ele vai dizer, por meio de oração e súplica com ações de graça, Ele vai dizer, orem, falem, peçam, supliquem, adorem ao Senhor. Pois quando buscamos ao Senhor, nós estamos o adorando. É assim que o próprio Jesus nos ensina no ensinamento como devemos orar, né? Pai nosso que está nos céus, adorando primeiro ao Senhor, depois vem as nossas petições, vem as nossas causas. E Ele vai dizer o seguinte, entrega ao Senhor tuas petições, tua oração, as súplicas, com ações de graça. Devemos já entregar com ações de graça, agradecendo. Senhor, te agradeço, Pai. Tu sabes que a tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Escuta a minha oração, escuta o meu louvor, a minha adoração. Fazendo isso, o que é que Paulo vai dizer no versículo 7? Quando você entrega de coração, com sinceridade, ele vai dizer o seguinte no versículo 7, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o quê? A paz de Deus é uma paz de quê? A paz de Deus é uma paz que... Ele diz o quê? Que ultrapassa todo o nosso entendimento. Eu me lembro uma vez que eu vi, eu não lembro quem citou, mas eu me lembro bem da citação. Houve um concurso de pintura e todos desenharam vários quadros. E o quadro vencedor era um furacão, era uma turbulência, uma tempestade, e na árvore havia um passarinho, num ninho. E esse concurso era para refletir a paz, né? Era para transmitir paz. E uma pessoa perguntou, como assim? Você está transmitindo paz no meio de uma tempestade, e foi o vencedor? Aí a pessoa respondeu, não. Mas a paz não é quando está tudo na bonança, mas sim quando estamos em paz em meio à tempestade. E o passarinho estava em paz no ninho em meio a uma tempestade. A paz de Deus que intercede todo o nosso entendimento é essa. Que mesmo em meio às dificuldades e tribulações, mesmo em perseguições, estamos em paz. Vivemos em paz. Por quê? Ele vai dizer, porque o próprio Deus guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Devemos ter cuidado em guardar os nossos corações, o nosso coração e o nosso pensamento. Paulo está dizendo aqui, o Senhor guardará, a paz de Deus ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Devemos confiar em Deus e ter cuidado, guardar o nosso coração e o nosso pensamento. Eu pego esse conselho de Paulo também para a questão do capítulo 3, que ele vai falar sobre os falsos mestres. Ele vai dizer, blinda-se, firma a tua fé e blinda-se de coisas que não convêm, porque Deus vai te dar paz e vai guardar o teu coração e o teu pensamento das coisas dos falsos mestres, das coisas errôneas. Uma pergunta que eu me fiz e trago para a igreja: como estamos guardando o nosso coração e os nossos pensamentos? Será que estamos guardando o nosso coração e o nosso pensamento com coisas que edificam o nosso ser? Ou estamos vendo coisas que não nos convêm, ouvindo coisas que não devemos ouvir?
Foi isso que eu trouxe para mim como ensinamento. Que o Senhor possa guardar o coração e o pensamento. O nosso pensamento. Jesus, quando vai falar sobre os mandamentos, ele diz: amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai dizer: de todo o entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pronto, aí no versículo 8 Paulo responde, né? Como devemos guardar o nosso coração e o nosso pensamento. De tudo que é honesto, de tudo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é amável, de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Encheia sua mente e o seu coração de louvor, de coisas puras, de honestidade, de justiça. E não deixais que nada possa afetar. Nada que venha externamente afetar a nossa mente e o nosso coração. Para quê? Versículo 6, para que não se tornemos ansiosos. Que não tememos as coisas do vir. E Paulo ele dá a resposta, a não andar em ansiedade. É isso que Paulo está dizendo. Tereis paz. Que Deus vai te dar guardar teu coração e teu pensamento. Então, encha teu pensamento e teu coração de quê? Justiça, louvor, honestidade. E Paulo finaliza o versículo 9 dizendo: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Ele vai dizer: de tudo o que viste e ouviste, de tudo o que aprendestes e recebestes, da minha parte, fazei, praticai. Por isso que eu disse, irmãos, não devemos apenas contemplar a Deus, mas ter prazer em servir a Deus, em ter alegria de estar com Deus, na presença de Deus. Quão lindas promessas Ele nos dá aqui. Mas o contemplar a glória de Deus não nos basta, mas sim devemos buscar a alegria e o prazer de contemplar, de estar fazendo parte, glorificando a Deus. Por isso que devemos praticar a justiça, a honestidade, a bondade e ter prazer em Deus. Porque ele vai dizer, versículo 7 fala assim, ó, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o teu entendimento, não é isso? Mas no final do versículo 9, ele faz ao contrário, ele diz assim, ó, e o Deus de paz. Não devemos buscar a paz, só a paz, mas devemos buscar o Deus da paz. Não devemos buscar as benéfices de Deus, mas buscar a Deus com prazer, com alegria. Para findar, eu queria dar só um exemplo, irmãos. Um exemplo que eu presenciei, na verdade. Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo está no livro Para onde iremos? Não, Para onde, Senhor? Um livro dos missionários Luciano e Dorcas. Esse livro conta a história deles, a história como eles chegaram no campo missionário lá em Porto Velho. Porto Velho não, Rondônia, né? Que era outra cidade. Rondônia e norte de Mato Grosso. E eles dizem lá no livro, diz o seguinte, que um momento eles viajando, eles pegaram uma estrada com um atoleiro, muita lama e quilômetros de engarrafamento, porque os carros, cada carro que passava, atolava. E eles alguns ajudando, e disse que era quente e estava o pessoal muito já irritado, impaciente com aquela situação, todo mundo irritado. E
uma pessoa chega para o pastor Luciano, né, e diz assim, olha para um certo homem que estava ajudando os caminhões a desatolar os carros. Aí o certo homem olha assim para um missionário que estava lá. Aí diz assim, aquele homem é cristão, não é? E ele é pastor. Aí o missionário Luciano diz, como é que você sabe? Ele diz, nesse tumulto, nessa tempestade, esse homem está numa paz daquela e louvando. Era o pastor Luiz Ricardo. Esse homem é cristão. Esse homem é um cristão verdadeiro, é um pastor, não é? Aí Luciano, como você sabe isso? Porque todo mundo aqui é agoniado, aperreado por causa desses carros, e ele ajudando o povo e louvando. Aquele homem não sabia nem quem era aquele outro, mas o refletir a alegria de Deus na sua vida, ele reconheceu que ele era um cristão. Eu li essa história há um tempo nesse livro. Eu não sei se eu fui fidedigno, porque já faz mais de 2 anos, minha memória falha. Mas foi mais ou menos assim. Mas como é lindo ver a história de pessoas assim. Lógico, não é a pessoa em si, mas o que Deus faz na vida dessas pessoas, desses homens e mulheres, missionários, pastores. Então, irmãos, a lição maior que eu tiro aqui, eu vou apenas, para finalizar, eu vou apenas ler o versículo 10. Paulo diz assim, alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Paulo vai dizer, alegro-me no Senhor. Alegro-me muito no Senhor, finalmente, por teres finalmente renovado o vosso cuidado. Alegro-me muito no Senhor. Devemos nos alegrar, pois vamos participar da ceia, fomos remidos, renovados, justificados. Nós buscamos a santificação, nós fomos predestinados, nós fomos criados. Nós temos uma promessa que Paulo fala aqui, que nossos nomes estarão no livro da vida. Promessas maravilhosas do nosso Deus. Então só podemos nos alegrar. Todo o plano de salvação, a criação, tudo, fala sobre a alegria e o prazer de estarmos com o Senhor. Do prazer de poder glorificar o nome do Senhor. É esse o maior objetivo em nossas vidas. É ter prazer em Deus, ter prazer em glorificar a Deus, ter prazer em falar de Deus, é ter prazer em tudo que for de Deus, pois Deus é tudo em nossas vidas. Final do deixa eu apenas eu peço perdão que eu disse que ia finalizar no versículo 10, mas deixa eu só finalizar no versículo 20. Parte B do 19, versículo 20, que Paulo vai dizer assim, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele começa o capítulo 4 falando que devemos nos alegrar. Ele tem alegria na igreja, que devemos nos alegrar. Ele dá uma ordem que devemos nos alegrar no Senhor. E ele finaliza o capítulo dizendo o quê? Que a nossa alegria é o quê? Vai trazer ao nosso Deus e Pai dada toda a glória a Ele, pelos séculos dos séculos. A nossa alegria dará glória a Deus. Amém? Que possamos ser alegres no Senhor. Alegres no Senhor Jesus Cristo.
Que Ele possa dar o entendimento, a paz, guardar os nossos corações e pensamentos. Que tudo que possamos fazer seja para a honra e glória do nome dEle. Amém?